Olá, paz e bem! Estamos mais uma vez aqui para desmascarar o protestantismo e provar que eles são secretários de Satanás. Esse vídeo para provar aquela máxima que protestante lê apenas 20 versículos, tem péssima interpretação de texto. E quando não é como ele quer, o picareta vai lá e adultera e chama isso de sola scriptura. Vamos ao primeiro caso onde eles colocam que o apóstolo João e Cornélio estavam venerando ao invés de adorar. Agora vamos ver como o texto está na Bíblia realmente. Primeiro texto, Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz, não faças isso. Eu sou um servo, como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. O texto deixa claro que João estava com intenção de adorar o anjo e não venerá-lo. Segundo texto, Atos dos Apóstolos 10, versículo 25. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. O segundo texto também deixa claro que Cornélio estava com intenção de adorar a Pedro e não venerá-lo. Então fica a questão protestante que fez isso. A. Não entende nada de Bíblia. B. É um mau caráter. C. É um papagaio de pastor. D. Só posta bosta mesmo. I. Se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. F. Todas as anteriores. Coloque sua resposta abaixo. Vamos a mais um caso gritante de falta de interpretação de texto e desconhecimento da Bíblia, onde, mais uma vez, os protestantes lendo apenas 20 versículos para justificar o seu satanismo. Pois se ao menos lessem o capítulo todo, saberiam que ao chegar a Tessalônica, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Atos 17, versículo 2 ao 3. Daqui nós vemos que os bereanos não eram os únicos estudiosos da Bíblia, mas também o próprio Paulo, que neste quesito se destacou em todas as sinagogas onde ensinou. Judeus simplesmente não estavam prontos para aceitar que o Cristo do Antigo Testamento era o Jesus do Novo Testamento. Logo, Paulo e os judeus de Tessalônica não discutiam sobre a veracidade ou utilidade da Escritura. Foi a interpretação bíblica de Paulo que eles não podiam aceitar. Todos acreditavam nas profecias sobre o Messias, mas a informação de que ele era Jesus, que recentemente foi torturado e morto pelos judeus, era algo que Paulo extraía de outra fonte que não a Bíblia, no caso, o Antigo Testamento, pois era o que existia na época. A ressurreição de Jesus Cristo no 3º dia é o pilar central do cristianismo. O apóstolo Paulo resume isso afirmando que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, tudo segundo as Escrituras, conforme registrado na primeira epístola aos Coríntios 15, versículos 3 ao 4. Isso não existe no Antigo Testamento. Quando Paulo chegou em Bereia, ele agiu da mesma forma que em Tessalônica. Ele foi à sinagoga para ensinar. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Lucas os chama nobres, porque de bom grado receberam a palavra oral. Os bereanos acreditavam que a mensagem oral do apóstolo possuía a mesma autoridade divina da Bíblia.
Em Atos 17, versículo 13, Lucas especifica a mensagem oral de Paulo. A palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, tornando evidente que os bereanos consideravam a mensagem oral de Paulo como a palavra de Deus. Paulo não estava meramente falando sobre a palavra de Deus, mas sua fala era a própria palavra de Deus. Os bereanos rejeitaram o conceito protestante de sola escritura, apenas a Bíblia, pois os bereanos precisaram do ensinamento oral e da autoridade apostólica de Paulo para validar o que liam, o que demonstra a união entre a Escritura e a tradição viva. Como a descendência que é inimiga da mulher, é claro que eles têm que atacar Maria. E guiados pelo espírito de Satanás, eles não podem compreender as coisas mais simples sobre a Imaculada. Eis a questão. Se Maria realizou uma oferta em reparação ao pecado, como poderia ser imaculada? Conforme Levítico 12, 2-8, uma mãe se purificava 40 dias após o nascimento do filho, exigindo-se dela a oferta de um cordeiro como holocausto e um pombinho, ou rola como sacrifício pelo pecado. Uma mulher pobre podia substituir o cordeiro por outro pombinho ou rola, ou seja, ofertando 2 deles. A purificação tinha a ver com um ritual de pureza, não implicando em falta moral o nascimento de uma criança. Conforme ocorreu com Jesus mais tarde, que foi batizado por João apesar de não possuir pecado algum para se arrepender, ou quando ele pagou o imposto do templo que, como filho de Deus, ele seria isento dessa cobrança, mas decide pagar para não escandalizar as pessoas ao seu redor. Mateus 17. Maria cumpriu todos os preceitos da lei. É claro que o fato disto não ter sido escrito não significa que Jesus, o Messias, e nem sua mãe tenham tido qualquer pecado. Aqui, mais uma vez, o protestante pega a Bíblia e prova que só lê mesmo 20 versículos quando pega o texto da primeira carta de João, capítulo 2. 1. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O texto diz que Jesus temos um intercessor junto ao Pai, e não o único, pois a Bíblia afirma que o Espírito Santo intercede por nós. Isso está registrado em Romanos 8, versículo de 26 ao 27. Outrosim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. A orientação bíblica é que os cristãos orem continuamente e por todas as pessoas, incluindo líderes e pela Igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1-2. 1. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. 2. Pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Com a sua doutrina satânica, o protestantismo esvazia a fé, pois interceder uns pelos outros é a prática cristã de orar pelas necessidades, dores e alegrias do próximo. A Bíblia ensina que essa atitude fortalece a comunhão e é uma ferramenta poderosa para transformar vidas, curar enfermos e mover o agir de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. É claro que o protestante picareta vai negar isso e depois dizer: pastor, ore por mim. O protestante, mais uma vez, fazendo a vontade de seu pai, que é o pai da mentira, coloca catecismo, onde o texto diz sagrada tradição. Texto verdadeiro. A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus, sempre até o fim do mundo. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Será que o satanista protestante sabe que a Didaqué, ou Didaqué, foi escrita entre os anos 60 e 100 d.C.? Trata-se do manual e catecismo mais antigo do cristianismo primitivo. A própria Bíblia só foi compilada e definida pela tradição da Igreja Católica, tornando a tentativa protestante de invalidar a tradição uma contradição lógica. E depois eles que nos acusam de não termos cérebro, leitura honesta, imparcialidade e sermos anacronistas. Isso porque eles seguem o pai deles. Lutero que dizia: que mal pode causar se um homem diz uma boa e grossa mentira por uma causa meritória e para o bem da Igreja luterana? Afinal, a mentira, 1000 vezes repetida, torna-se verdade. A frase é de Goebbels, o propagandista de Hitler, que fez: o pai da reforma protestante tornou-se, desde o início, uma figura fundamental da propaganda nazista. Se você gostou desse vídeo, contribua com o nosso Apoia-se ou com um Pix maroto para ajudar esse canal que deixa os protestantes malucos de raiva. Paz e bem, e até a próxima. Amém.